CNN. O deputado Daniel Silveira acaba de ser preso no Rio de Janeiro. Daniel Silveira foi detido na cidade de Petrópolis. Ele é de Petrópolis, estava na cidade, foi detido agora pela manhã numa apuração. Daniel Silveira, vocês todos se lembram dele, é aquele deputado que foi preso em determinado momento no começo do ano de 2021, quando ele divulgou um vídeo contendo ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal, notadamente os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Ele foi preso, o Congresso Nacional, embora tenha resistido até determinado ponto, porque entendia que aquilo poderia afetar a inviolabilidade do mandato, confirmou a prisão de Daniel Silveira, que está incluído naquele inquérito dos atentados contra a democracia. Pois bem, ele ficou um determinado período na prisão, recebeu autorização para sair cumprindo medidas cautelares. Uma das medidas cautelares era a utilização da tornozeleira eletrônica. O Supremo Tribunal Federal identificou que ele tinha tentado romper, porque havia perdido a conexão entre a tornozeleira e o local de onde ele era controlado. Ele voltou à prisão, então. Depois houve um indulto dado a ele pelo presidente Jair Bolsonaro. Vocês se lembram? Perdão a pena que levou o ex-deputado, agora ex-deputado na época parlamentar, à prisão. Ele tentou ser candidato ao Senado, mas o registro da candidatura dele foi cassado pela Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Um sujeito muito controverso, né, que passou o mandato todo praticamente indo e voltando da cadeia. Ele já teve comportamentos inadequados, para dizer o mínimo, criminosos em algumas oportunidades. Mesmo antes de ser eleito, ele era um daqueles dois deputados que, junto do candidato ao governo do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, na época, depois cassado pela Assembleia, rasgou uma placa com o nome da ex-vereadora Marielle Franco, assassinada junto do motorista Anderson Gomes. Então, está preso agora o ex-deputado Daniel Silveira, um dia depois da posse dos deputados que vão compor a legislatura nos próximos 4 anos, um dos principais aliados de Jair Bolsonaro. Tanto é assim, não é, Gustavo Uribe, que o presidente Jair Bolsonaro, na época, queria levar Daniel Silveira para ser candidato ao Senado, gerando ali um atrito com o Romário, que em tese seria o candidato à reeleição da coligação que apoiava Jair Bolsonaro na época. Nós temos informações já, você conseguiu apurar para a gente, Uribe, o que é que leva Daniel Silveira de volta à prisão mais uma vez? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Colombo, em Breaking News aqui no Novo Dia da CNN Brasil. A apuração que nós temos de fontes da Polícia Federal: foram descumpridas medidas cautelares. Daniel Silveira é reincidente no descumprimento de medidas cautelares. Já houve a tentativa, como você mesmo disse, Colombo, da retirada da tornozeleira eletrônica. Ele continuou com ataques nas redes sociais a ministros do Supremo Tribunal Federal e às instituições democráticas. A informação que a gente tem é: Daniel Silveira deixou desde ontem de ser deputado federal com a nova legislatura. Ele descumpriu medidas cautelares e aí o Supremo Tribunal Federal expediu um mandado de prisão contra ele, que foi cumprido na manhã de hoje em Petrópolis pela Polícia Federal. Nós ainda não temos detalhes do que foi descumprido, se foram entrevistas ou eventualmente se ele tentou retirar novamente a tornozeleira eletrônica. O que a gente tem de informação é que uma fonte da Polícia Federal disse que foi achado com Daniel Silveira quantias vultosas em dinheiro. Foi essa frase que me foi passada. Agora não sabemos se é dinheiro legal ou ilegal, isso estará no bojo da investigação da Polícia Federal. Nós tivemos, como você mesmo lembrou, Colombo, uma boa lembrança de que Jair Bolsonaro apoiou Daniel Silveira para o Senado pelo PTB do Rio de Janeiro. Causou um grande problema com Romário. E a desconfiança que se tem hoje é que Romário, na eleição de ontem, por exemplo, apoiou Rodrigo Pacheco e não a candidatura de Rogério Marinho, como queria o PL. Daniel Silveira na cadeia, então, minha gente. Seria interessante a gente colocar, se tivermos uma imagem do Daniel Silveira aí, para quem eventualmente não esteja se lembrando pelo nome, né, Uribe? Embora seja uma figura muito conhecida, com a imagem fatalmente vai se lembrar. Ele foi um policial militar, aliás, de péssimo comportamento também, segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, coisa de 6 a 8 anos, alguma coisa assim. Ele permaneceu na corporação. Sofreu uma série de sanções impostas pela corporação por mau comportamento, chegou a ser preso
pela Corregedoria da Polícia Militar, quando já se manifestava politicamente, apoiando candidaturas de Jair Bolsonaro, desejando que adversários tomassem tiro no peito, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, sempre uma pessoa com uma natureza, ou pelo menos uma manifestações sempre muito violentas. Chega à Câmara dos Deputados na esteira do bolsonarismo, não é, Uribe? Ele é eleito ali em 2018, deputado federal pelo PSL de Jair Bolsonaro e passou o mandato todo praticamente indo e voltando da cadeia, exatamente, olha aí o Daniel Silveira, vocês certamente se lembram dele, né? Passou o mandato todo indo e voltando da cadeia porque esteve sempre envolvido com esses atos antidemocráticos, segundo a investigação do Supremo Tribunal Federal, estimulando especialmente violência contra ministros do Supremo Tribunal Federal, por isso foi parar na cadeia, conseguiu sair da cadeia cumprindo medida cautelar, tentou descumprir essas medidas ou descumpriu essas medidas, voltou para a cadeia, recebeu o indulto do presidente Jair Bolsonaro. A defesa dele entendia que com o indulto o jogo estava zerado e ele não tinha mais nada a dever para ninguém, por isso também não tinha de usar a tornozeleira eletrônica. Tentou se viabilizar candidato ao Senado, parou na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro e agora, um dia depois da posse do novo Congresso, da nova Câmara, ele, sem mandato, volta para a cadeia por, como apurou o Uribe, violar as medidas restritivas impostas contra ele.